Boa noite, pessoal. Eu sou o professor Matheus, atual coordenador do curso de técnico em agrimensura, e eu vou comandar a noite aqui, vou seguir com a programação. Primeiramente, quero agradecer a presença de todos vocês que estão aqui, seja no modo presencial ou no modo online. O evento só acontece em função de vocês estarem aqui. E nós vamos dar prosseguimento, então, agora ao nosso evento de comemoração ao Dia Mundial do Agrimensor. Para iniciar os nossos trabalhos, nós vamos começar com o lançamento da nossa segunda edição da nossa revista Caderneta de Agrimensura, que será apresentado pelo professor Cabral. Muito boa noite a todos. Eu queria, em nome do curso técnico em agrimensura e geoprocessamento, porque esse é um evento conjunto, agradecer a presença de todos, tanto presencialmente quanto na forma online, e comemorar esse dia que foi dedicado pela Federação Internacional de Geômetras, a FIG, ao profissional agrimensor. Todos nós aqui somos profissionais da agrimensura. Embora cada país tenha a sua data comemorativa, a FIG, então, resolveu reunir num único dia essas comemorações a nível global. E para celebrar, então, esse dia, nós resolvemos fazer esse pequeno encontro aqui entre agrimensores de Santa Catarina, em especial aqui do Instituto Federal de Santa Catarina, para apresentarmos, então, o lançamento da nossa caderneta de agrimensura. A caderneta de agrimensura que traz no seu nome o registro do que nós fazemos em campo, né? Essa é a finalidade. E no seu segundo número, nós vamos apresentar a NBR 17047, que nós estamos denominando a norma da agrimensura do Brasil. Essa norma ela foi pensada aqui pelo grupo de professores do curso técnico em agrimensura, e posteriormente o professor Rovani vai falar um pouquinho mais, o professor Flávio e o professor Lino também escreveram um artigo sobre isso. E agora nós vamos apresentar brevemente mesmo, quem vai falar mais é o Rovani, o que é a nossa segunda edição da nossa caderneta. Então, nós temos inicialmente ali um pouquinho de história. Então vamos passar aqui um pouquinho de história, e aí essa revista, ela traz um pouco o que é a agrimensura, né? Nós temos aqui um pouco de comemoração, um pouco de passado, um pouco de presente e aqui um pouco de futuro. Então está tudo misturado na nossa revista. Vamos começar lá pelo primeiro aqui, que vai trazer o primeiro registro profissional de agrimensores no Brasil, né? E, em particular, aqui o caso de Santa Catarina. Então, nós temos o livro dos agrimensores. Nesse caso, uma lei específica, que era a Lei de Terras lá de 1850, foi a primeira lei que regulamentou as medições no Brasil. Não só as medições, quem era o profissional de medição. Então, a partir da regulamentação dessa lei, é que nós passamos a ter uma regulamentação de quem era e quem poderia fazer e como poderia fazer essas medições. E essa lei, uma das regulamentações dela, que foi lá em 1800, então, nós estamos falando no século XIX, 1863, trouxe lá uma regulamentação, quem eram os agrimensores e como eles deveriam ser inscritos, mais ou menos como é hoje o nosso CFT. Então, nós temos lá um conselho, deveria ser registrado quem eram esses agrimensores, e a partir disso surgiram as escolas de agrimensura e surgiram as regras para se medir terrenos no Brasil. E dentre esses
iniciais aqui, os 20 primeiros, não eram só eles que mediam terras em Santa Catarina, mas esses ficaram registrados para a história nesse livro. Nós contamos brevemente esse caso e esperamos em breve lançar um livro sobre o livro dos agrimensores em Santa Catarina. Bom, quem não conhece o professor Marcos Razenac aqui, quem passou aqui pela escola deve conhecer, nos últimos 28 anos, pelo menos, e sabe que ele é um entusiasta do croquis, né? E juntamente com a professora Evelyn, então ele escreveu a segunda parte aqui dos croquis, de como se elaborar um croquis. O croquis é o resultado da nossa medição, ele é um documento da nossa medição, e nesse caso aqui ele vai trazer duas partes aqui, a primeira para a localização de pontos de referência, e o segundo para a parte de implantação de vértices e de pontos de terrenos, de projetos. Talvez nós cheguemos a um ponto lá de medição, que é o nosso ideal, em que o croquis realmente se torne um documento do agrimensor. Ele é o documento do agrimensor. Então, aqui nós já falamos de uma norma do agrimensor, e agora nós estamos falando do documento do agrimensor, que é o nosso croquis. A nossa caderneta, quando nós pensamos numa caderneta, a caderneta de campo, ela tinha as medições de um lado e o croquis do outro. Por quê? Porque era o documento da nossa medição, era o documento do agrimensor, por isso o nosso nome. Bom, aqui o nosso professor mais novo aqui da casa, aqui, o Guilherme. Então, ele apresenta aqui um software livre, tá? Para processamento de imagens de drones. Então, ele faz alguns comentários sobre o que é o software. É um software livre. Como baixar esse... Tem alguns pequenos detalhes lá para vocês poderem processar essas imagens através de um software livre. Então, a turma mais novinha, eles gostam daí do software, dos drones. E a turma mais antiga... Isso, Teodolito e Trena. Como... Mas se faz uma boa medição ainda com Teodolito e Trena. Bom, aqui no capítulo Curiosidades, nós apresentamos um documento que todos os países do mundo têm, que é o selo. Então, para quem ou quem já foi filatelista, ele sabe da importância, e alguns modelos de selos chamados de comemorativos, né, são lançados pelos correios dos países em função de algum fato relevante, alguma empresa relevante, algum profissional relevante. E, nesse caso, nós escolhemos o agrimensor e a agrimensura como representando no mundo inteiro, foi representado no mundo inteiro pelos correios do mundo inteiro, seja na África, na Ásia, na América, na Oceania, todos lançaram selos. No caso brasileiro, nós escolhemos o selo comemorativo aos 50 anos do curso brasileiro, mas vocês vão ver aqui que tem selos da Alemanha, da Guiné, até da Ilha do Natal, depois eu vou falar da Ilha do Natal, e, claro, nossos amigos egípcios lá, né, comemorando a pintura dos esticadores de cordas lá, onde supostamente surgiu a nossa agrimensura, né? Mas no mundo, vejo que no mundo inteiro eles comemoram, de alguma forma, o agrimensor e a sua profissão. Do lado, nós temos uma entrevista feita pelo professor Rovani com o professor Luiz Carlos da Silveira, que é um professor do curso de Engenharia de Agrimensura da Unesco, ele já está aposentado, né?
está aposentado já, e todos nós aqui bebemos de alguma forma nos livros e principalmente na revista que o professor Luiz Carlos, ele editou durante muitos anos, a revista Amira, do qual tem na nossa revista ali o primeiro exemplar, assinado por ele, quando da comemoração de 25 anos dessa revista. Então nós levamos, e até ele ficou surpreso, porque nós levamos a revista número 1 para ele assinar lá. Então a revista de 90, foi em 2015, para ele autografar essa nossa, que consta lá da nossa do nosso museu, essa revista número 1. Mas também, no início das nossas carreiras aqui como professores, faltava material didático. E nós nos beneficiamos de várias publicações da Mira aqui, para trazer de uma forma mais simples, mais objetiva, os conhecimentos na área de topografia. O professor Luiz Carlos, a família dele, o pai dele foi um topógrafo prático, ele um engenheiro agrimensor, e os filhos e filhas dele seguiram a carreira do pai e são engenheiros agrimensores. Então, o nosso respeito e a nossa admiração pelo o professor Luiz Carlos da Silveira. Bom, lá eu falei da Ilha do Natal. Quem quiser saber da Ilha do Natal, pergunte para o ChatGPT, versão .4, tá? Essa que o Guilherme usou é a .3, tá? Mas já tem a versão .4, para quem quiser, para quem gosta de tecnologia, e pergunte assim: como é a agrimensura na Ilha do Natal? Vamos ver se o ChatGPT consegue responder essa pergunta. Então, o Guilherme fez exatamente isso. Ele fez algumas perguntas a esse chat de inteligência artificial para ver se ele sabia alguma coisa lá de agrimensura, tá? E aí ele tirou algumas conclusões, né? Realmente ele responde algumas coisas, por enquanto, né? Não vai tirar, por enquanto, não vai tirar o nosso emprego, tá? Ele vai continuar assim, fazendo algumas respostas mais genéricas, tá? Mas isso é futuro, tá, gente? Ó, vamos ficar de olho aí no chat GPT. Bom, aqui também, no primeiro número, nós trouxemos uma página aqui sobre o nosso museu, foi da empresa Vasconcelos, brasileira, e agora nós trouxemos de um agrimensor, ele era, por formação, agrimensor, o senhor Heinrich, Razenack me corrige, se não é assim, Wilde, é um suíço. Esse cidadão, ele revolucionou o projeto dos teodolitos e dos níveis lá no início do século XX, e ele trabalhou nas 3 maiores empresas fabricantes de equipamentos. Uma delas ainda, hoje, muitos têm equipamentos da empresa chamada Leica, que é a sucessora da empresa Wilde, né? Então, ele trabalhou na Zeiss, ele trabalhou na empresa que leva o próprio nome, e depois, como ele era um cidadão dinâmico, um projetista, ele abandonou a empresa que levava o nome dele e foi para a concorrente Kern, e ele desenvolveu equipamentos nessas 3. E, felizmente, para nós aqui, do curso de agrimensura e todos aqueles que têm acesso aqui, nós temos lá no nosso museu uma das maiores coleções do mundo de equipamentos desenvolvidos pela empresa Wilde, da Kern e da Zeiss. Então, quem quiser conhecer a nossa coleção, pode vir aqui. Nós estaríamos à disposição aqui para mostrar esses instrumentos que foram desenvolvidos pelo senhor Wilde aqui, né? Bom, lá no início, lá nós dizíamos, na nossa capa, que a 17047, a nova norma técnica da ABNT, era a norma do agrimensor. Mas nós temos uma antecessora aqui, que revolucionou a medição no Brasil, que é a Lei de Georreferenciamento Rural, do INCRA. Ela impulsionou a nossa profissão lá em 2001. Saiu recentemente agora a
Qual é o número da norma? Segunda? Terceira? Agora mudou um pouco, não chama mais de segundo ou terceiro, agora é o manual. Manual, então. O manual segundo? técnico de georreferenciamento. Tá. Então saiu agora, recentemente, aqui o manual deles, fizeram pequenas alterações, mas é uma norma que ela mudou a cara da medição no Brasil. Tá? Ela trouxe um novo impulso à nossa profissão e, a espelho dessa norma rural, nós trouxemos lá a norma urbana. Tá? Então, o que está sendo feito lá na rural, nós espelhamos para, claro, com a devida correspondência, né? Nós trouxemos. Então, o professor Flávio, ele fez um apanhado da evolução dessa norma de georreferenciamento de imóveis rurais. Bom, os nossos professores, eu não sei aqui se alguém sabe que era o professor Pardal ali da Disney, dos gibizinhos, né? Então nós temos agora no curso, nós temos vários professores pardais e eles estão desenvolvendo, eles têm um brinquedinho chamado impressora 3D, e aí eles começam a desenvolver material didático para o nosso curso, e esse material está aberto para quem quiser verificar aí como é que foi feito. Então, algumas dessas invenções dos nossos pardais aí, por exemplo, a iluminação do prisma, porque nós temos aulas noturnas, aliás, são todos os meus alunos aqui do segundo módulo, estão todos aqui, já vi, por isso eles não vão precisar fazer a prova amanhã, né, os que estão aqui. Então, foi feito alguns experimentos para usar assim, essa nova tecnologia, que é a impressora 3D, para o uso didático. Então, nós já fizemos algumas coisas, estão aqui, nem todas estão aqui, mas, por exemplo, o que está na tela aqui, uma iluminação do prisma para as aulas noturnas, nós temos lá um prisma 3D com material simples ali, substituindo esse que está aqui embaixo, que nós estamos... Isso daí. Ali foi desenvolvido uma cúpula ali para proteção de um prisma 360. Esses prismas são bastante caros, então essa proteção é necessária. Ele faz parte da nossa rede aqui, né? Que tem um artigo no primeiro número sobre essa rede. A estrela ali, que é para fixação dos tripés, e o xodó aí, né, que é o nosso teodolito didático aqui, com material adaptados aqui, parte impressora e outros são comerciais, mas para fins didáticos, um teodolito bastante simples e fácil de ser realizado, com custo bastante baixo, né? Custo-benefício bastante alto. Bom, aqui é outra coisa do futuro, é o futuro, embora esteja na norma do passado, já 1333. Na época, o professor Ivandro, o professor Felipe Nienviski, o professor Ivandro é nosso professor aqui, Ivandro Klein, e o professor Felipe Nienviski era nosso professor e agora está lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eles propuseram, então, colocar na norma um método simplificado de propagação de erro. Na época, nós, velhinhos, aqui ficamos meio assim, né? Esse negócio na norma aí, a norma já está complicada. Aí, o que nós fizemos? Fomos lá conversar com o nosso guru, que era já falecido, o professor Jürgen Phillips, né? Perguntamos a ele o que ele achava de colocar essa propagação de erros na norma. E ele disse assim: no Alemanha, também os agrimensores ficaram preocupados em colocar mais esse item na norma, porque eles achavam que ia mostrar os erros que os agrimensores tinham cometido. Não, isso é para nos proteger aqui, ó, para nos certificar que a nossa medição é boa. Tá? Então, foi isso que ele me disse. E aí, aceitamos essa proposta
e o professor Ivandro, então, essas são as formas simplificadas, tá? Vocês não queiram conhecer as formas mais complexas, né? Essas são as formas simplificadas. Mas, em breve, todo software de topografia no Brasil vai colocar essas normas, essas fórmulas lá. Então, quando fizer a medição, as nossas medições serão acompanhadas desse desvio padrão que tem ali, ó. Tá? Todas as nossas medições. É uma segurança para os agrimensores, para as nossas medições. Em breve, todos os nossos softwares vão utilizar essas normas. Bom, aqui eu queria falar de professor Lino aqui, que é um dos autores, também é um editor aqui, né, da revista, e o nosso designer maior aqui, ele é que é o responsável por produzir grande parte do design que ele comentasse um pouquinho aqui sobre esse artigo sobre a 17047. Muito boa noite, pessoal. O professor Flávio e eu escrevemos esse artigo, que é o artigo de capa dessa edição, da segunda edição da nossa revista, sobre a NBR 17047, entendendo exatamente a importância dela como um marco do ponto de vista normativo, né? Não havia nada até então no Brasil que padronizasse os levantamentos da forma como essa NBR fez. Então, a gente escreveu um pouco aqui de forma reduzida, né? Resumida, melhor dizendo, de forma resumida, a nossa visão geral sobre a norma. Procuramos abordar ali os pontos mais importantes, aqueles que seriam realmente as maiores novidades trazidas da norma, e mostramos também que ela não surge do nada, né? Apesar de ser uma proposta nossa, do nosso grupo de pesquisa, aqui do IFSC, né, do pessoal ligado ao cadastro, mas ela não surge do nada, é resultado aí de muitos anos de estudo, né? É um trabalho coletivo, e ela também espelha aquelas que são as boas práticas do que já vinha sendo feito no cadastro rural. E mais para o final do artigo, a gente aponta também, como o professor Cabral colocou, a gente aponta para o futuro, onde é que essa norma deve chegar. Então, aqui em Santa Catarina, por exemplo, ela já recebeu, né, na semana passada, uma decisão do Tribunal de Justiça, né, autorizando aí os cartórios a incorporarem as peças técnicas. Mas a gente vislumbra que os efeitos dela vão mais longe, porque há alterações legais que precisam ser feitas, e essa norma, ela é, como a gente diz ali no finalzinho, ela é uma pequena engrenagem dentro de uma grande máquina, mas a máquina vai funcionar bem quando todas as engrenagens estiverem no seu devido lugar. Essa é só uma pequena engrenagem que se ajusta ali para uma finalidade muito maior. Essa intervenção do professor Lino não estava combinada. Bom, essa é uma agrimensura em ação, é uma outra atitude que o curso tem tomado já a partir de 2007, num convênio com o IBGE, para implantação e expansão e manutenção da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo. Então, o professor Rovani, que sempre esteve bastante à frente no contato com o pessoal do IBGE, e a partir de então, nós implantamos, tanto no Instituto Federal Catarinense, quanto no Instituto Federal Catarinense, né, bases de monitoramento contínuo, né? Então, a partir de 2007, nós implantamos pode deixar o mapinha ali Santa Catarina hoje tem uma distribuição desses marcos aqui, dessa rede, praticamente em todo o estado aqui. Tem pouquíssimos vazios aí, que nós esperamos em breve. Quem quiser contribuir com um receptor aqui, nós aceitamos.
um para São Miguel do Oeste, lá no extremo oeste, que está faltando, ali no norte do estado, ali na região ali de Canoinhas, que é o nosso sonho agora, implantar essas duas para fechar o estado, e aí nós teremos cada base pelo menos a 70 quilômetros uma da outra, né? Essa é a nossa ideia, e seria a melhor rede, talvez hoje já é a melhor rede do Brasil. E a nossa contribuição, então, foi com Chapecó, Caçador, Araquari, nós trocamos o receptor lá é o Instituto Federal Catarinense. Agora, recentemente, um mês atrás, instalamos em Blumenau, Florianópolis e Criciúma. Então, Blumenau também é o Instituto Federal Catarinense, eles cederam o espaço lá para nós. E, além dessas, aqui tem ainda Imbituba, Lages e Florianópolis, que tem duas bases, né? Então, a nossa ideia é fechar o estado assim que a gente consiga receptores para essas duas localidades, lá, Canoinhas e São Miguel do Oeste. Então, essa é uma contribuição aqui algumas dessas antenas, elas foram compradas com recursos próprios do Instituto, do nosso curso, então nós abrimos mão da compra de equipamentos aqui para beneficiar a comunidade, né? E não somente os alunos. E outros casos com a parceria lá do IBGE, que nos cedeu os equipamentos, IBGE e INCRA, e aí cederam equipamentos e nós cedemos o local para instalação e fomos executar essa instalação, né? Aqui o professor, o equipamento hoje utilizado, certamente todos utilizaram isso aqui, que é a estação total, então o professor Renato fez um apanhado aqui da funcionalidade, o que é esse equipamento chamado estação total, né? E por último, nós temos então nosso calendário de eventos para esse ano. Então, o próximo vai ser realizado, inclusive, aqui em Santa Catarina, que é o Simpósio Brasileiro de Censuramento Remoto, né? E aí nós temos outras datas aqui comemorativas e de interesses da nossa área. Eu espero, até setembro, nós temos completado agora, lançado o 3º número. É um esforço bastante grande dos professores aqui, de montar isso, de escrever, de buscar assuntos e falar daquilo que nós estamos fazendo, daquilo que nós já fizemos, daquilo que nós estamos fazendo e daquilo que nós pensamos fazer. Boa parte disso não é só pensando nos nossos alunos, mas em toda a comunidade de agrimensores em Santa Catarina e no Brasil, que se aproveitam, né, dessa profissão para ter uma profissão digna e de respeito de todos. Muito obrigado. Muito bom aí, então está lançada a nossa revista, compartilhem, é muito legal vocês compartilharem esse material para ele chegar ao máximo de pessoas possíveis, tá? Vamos pedir a colaboração de vocês, porque dá trabalho para fazer. Então não é para ficar no PDF no nosso serviço.